Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos hoje com a nossa aula, parte 2, sobre conversão das unidades de medidas. Então, nós vamos relembrar um pouquinho da aula anterior e finalizarmos aí com essa outra parte em que a Pro já colocou alguns exercícios com problemas no site da escola para vocês. Na aula anterior, falamos da transformação de quilômetro para metro e de metro para quilômetro, onde efetuamos aí uma multiplicação por 1000 ou divisão por 1000. Falamos também do tempo, que seria em relação à hora. Uma hora possui 60 minutos e cada minuto possui 60 segundos. Portanto, se multiplicarmos os minutos com os segundos, encontramos um total de 3.600 segundos dentro de uma hora. Falamos também da conversão quando trabalhamos com o espaço e tempo juntos. E aí comentei com vocês, né, que teria um cálculo rápido, que seria de quilômetros por hora para metros por segundo, uma divisão por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, uma multiplicação por 3,6. Voltando então nesta aula, a Pro resolveu preparar uma tabela e nessa tabela já temos valores fixos. Qualquer pessoa poderia ter criado esta tabela, tá? Inclusive vocês. Então, a Pro já fez os cálculos, dividido por 3,6, e aí já fui colocando os valores em metros por segundo. Se o aluno quiser descobrir de metros por segundo para quilômetros por hora, era só efetuar uma multiplicação por 3,6 que retornávamos aí para os valores de quilômetro por hora, tá? Preparei também um exemplo para que vocês pudessem se basear aí para as atividades que vocês terão que resolver sozinhos em casa. Então, eu vou ler aqui junto com vocês. Qual a velocidade em quilômetros por hora que um avião deve atingir para igualar a velocidade de propagação do som no ar, supondo que esta seja de 330 metros por segundo? Primeira coisa que o aluno tem que avaliar é o que o problema está pedindo. Tá? Então, qual é a pergunta? Qual é a velocidade em quilômetros por hora do avião? Eu tenho um valor dado pelo problema, que seria de 330 metros por segundo. Só que esta resolução está em metros por segundo e o problema pediu para que você transformasse em quilômetros por hora. Lembrando da aula anterior, de metros por segundo para quilômetros por hora, efetuamos então uma multiplicação por 3,6. E de quilômetros para metros seria uma divisão por 3,6. Como queremos de metros por segundo para quilômetros por hora, vamos efetuar então a multiplicação por 3,6. Então, eu armei aqui a continha para que vocês pudessem observar, né? Lembrando que sempre respeitando as unidades, né? Dezenas e centenas aí, as posições de cada número. E iniciando uma multiplicação primeiro pela unidade, depois com a dezena. Também sempre aqui deixando o sinal de mais nesse local, porque a gente tem que dar uma recuada quando vai multiplicar o segundo número, e assim por diante. Encontramos o valor, então, de 1.188. Portanto, a velocidade é de 1.188 quilômetros por hora.
Se vocês observarem, a tabela não foi tão extensa. Aqui eu coloquei um número alto, então eu não tinha continuado a tabela com números mais altos. Mas nada iria impedir se o aluno continuasse fazendo essa tabela aí para deixar pronto, tá? Bom, é isso. A aula é só uma retomada para que vocês pudessem entender como jogar essa situação dentro de um problema e como utilizar uma tabela de uma maneira mais prática. Um abraço a todos e bons estudos a vocês.